Naquela noite extraordinária, em que o Buda alcançou a iluminação, disse que ele atravessou vários estágios diferentes do despertar. No primeiro deles, com sua mente imperturbável e purificada, sem qualquer mácula, livre de corrupção, tornada suave, flexível, fixa e inabalável, ele voltou sua atenção para as lembranças de suas vidas anteriores. Isso é o que ele nos conta daquela experiência. Lembrei-me de muitas e muitas experiências passadas que atravessei. 2 nascimentos, 3, 4, 5, 50, 100, 100 mil, em vários períodos cósmicos. Sabia tudo sobre esses vários renascimentos. Onde eles ocorreram, qual meu nome, em que família nasci e o que fiz. Passei novamente pela boa e má fortuna de cada vida, assim como cada morte em todas elas. E voltei à vida muitas e muitas vezes seguidas. Dessa maneira, lembrei-me de inúmeras existências prévias, com suas exatas características e circunstâncias. Esse conhecimento eu tive na primeira vigília da noite. Desde a aurora da história, a reencarnação e uma firme fé na vida após a morte ocupam um lugar especial em quase todas as religiões do mundo. A crença no renascimento existiu entre os cristãos dos primeiros tempos do cristianismo e persistiu de diferentes modos, até bem dentro da Idade Média. Orígenes, um dos mais influentes padres da Igreja, acreditava numa pré-existência das almas e escreveu no século III: cada alma vem ao mundo fortalecida pelas vitórias ou enfraquecida pelas derrotas de suas vidas prévias. Embora o cristianismo tenha, ao final, rejeitado a crença na reencarnação, traços dela podem ser encontrados no pensamento renascentista, nos escritos dos grandes poetas românticos, como Blake e Shelley, e mesmo em um autor tão improvável quanto o romancista Balzac. Desde o advento do interesse pelas religiões orientais no Ocidente, no fim do último século, um número notável de ocidentais veio a aceitar o conhecimento hindu e budista sobre o renascimento. Um deles, o grande industrial e filantropo americano Henry Ford, escreveu: adotei a teoria da reencarnação quando tinha 26 anos. A religião não oferecia nada no gênero. Mesmo o trabalho não podia me dar satisfação completa. Ele é fútil se não podemos utilizar a experiência que ganhamos em uma vida na próxima. Quando descobri a reencarnação, o tempo deixou de ser limitado para mim. Eu não era mais escravo do relógio. Gostaria de transmitir aos outros a tranquilidade que uma visão de longo alcance da vida nos dá. Uma pesquisa Gallup, feita em 82, mostrou que quase 1/4 dos americanos acredita na reencarnação. Essa é uma característica espantosa, considerando o quanto é dominante o materialismo e a filosofia científica em quase todos os aspectos da vida. No entanto, a maioria das pessoas ainda tem apenas uma pálida ideia sobre a vida depois da morte. Na verdade, ideia nenhuma do que ela pode realmente ser. Muitas e muitas vezes dizem-me que não conseguem crer em alguma coisa de que não há evidência, mas isso também não prova que a reencarnação não exista, não é? Como dizia Voltaire, afinal, nascer 2 vezes não é mais surpreendente do que nascer uma vez? Se já vivemos antes, perguntam-me com frequência, por que não lembramos disso? Mas por que é que deveríamos achar que o fato de não lembrarmos das nossas vidas passadas significa que nós não as vivemos? Afinal de contas, experiências da nossa infância, acontecimentos ocorridos ontem, ou mesmo aquele que pensávamos apenas há 1 hora atrás, foram vividos no momento em que ocorreram, mas sumiram de nossa memória quase completamente, como se nunca tivessem acontecido. Se não lembramos o que estávamos fazendo ou pensando segunda-feira passada, por que achamos que seria fácil ou normal recordar o que fizemos numa vida prévia? Às vezes, brinco com as pessoas perguntando: o que faz você tão inflexível na crença de que não há vida após a morte? Que prova tem disso? E se descobrisse que há outra vida depois desta? Tendo morrido negando essa possibilidade, o que faria então? Não está impondo uma limitação a si mesmo com essa convicção de que não existe outra vida? Não é mesmo sensato dar o benefício da dúvida, ou ao menos abrir-se à hipótese de uma vida depois da morte, mesmo que não tenha dela aquilo que se chama de uma evidência concreta? O que constituiria para você essa evidência concreta?
gosta então de pedir às pessoas que se interroguem por que imagina que as grandes religiões acreditam numa vida depois desta? E por que centenas de milhões de pessoas através da história, inclusive os maiores filósofos, sábios e gênios criativos da Ásia, viveram nessa crença considerando-a parte essencial de suas vidas? Estavam todos eles simplesmente iludidos? Vamos voltar à questão da evidência concreta. Só porque nunca ouvimos falar do Tibete, ou só porque nunca estivemos lá, não quer dizer que o Tibete não exista. Antes do grande continente americano ser descoberto, quem na Europa fazia alguma ideia de sua existência? E mesmo depois de descoberto, muitos ainda contestavam o descobrimento. Acredito que a nossa visão limitada da vida, que nos impede de aceitar ou mesmo de começar a pensar seriamente na possibilidade do renascimento. Felizmente, esse não é o fim da história. Aqueles de nós que se submetem a uma disciplina espiritual, a meditação, por exemplo, acabam descobrindo muita coisa a respeito da nossa mente, que não conhecia antes. Pois, à medida que nossa mente se abre e mais para a extraordinária, vasta e até então insuspeita existência da natureza da mente, começamos a vislumbrar uma dimensão completamente diversa, em que todas as nossas premissas sobre nossa identidade e realidade, que pensávamos conhecer tão bem, começam a se dissolver. Assim, a possibilidade de outras vidas, que esta passa a ser menos provável. Começamos a entender que tudo aquilo que nossos mestres nos falam sobre a vida e a morte, ou a vida após a morte, é real. Algumas provas, entre aspas, sugestivas do renascimento. Vamos lá. Existe uma vasta e moderna literatura. Tô tomando um café, gente, por isso que eu demoro às vezes um pouquinho para ler. Vamos lá. Existe hoje uma vasta e moderna literatura tratando de testemunhos daqueles que dizem ser capazes de se lembrar de vidas passadas. Sugiro que, se você quer chegar a um entendimento sério da questão do renascimento, investigue o assunto de mente aberta, mas com o maior discernimento possível. De centenas de histórias sobre reencarnação que poderiam ser contadas aqui, há uma que me fascina particularmente. É a história de um velhinho de Norfolk, na Inglaterra, chamado Arthur Flowerdew, que desde os 11 anos experimentava inexplicáveis, porém vívidas imagens mentais do que parecia ser uma grande cidade cercada pelo deserto. Uma das imagens que mais comumente vinha à sua mente era de um templo aparentemente esculpido num rochedo. Essa estranha figuração voltava sempre, em especial quando brincava com seixos alaranjados e cor-de-rosas, que encontrava à beira do mar, perto da sua casa. À medida que ele foi crescendo, os detalhes da cidade em sua visão foram ficando mais claros, e ele via mais edifícios, o desenho de ruas, soldados e a chegada à cidade através de um estreito desfiladeiro. Muito mais tarde, e totalmente por acaso, Arthur Flowerdew viu na televisão um documentário sobre a antiga cidade de Petra, na Jordânia. Estarrecido, viu pela primeira vez o lugar que havia aparecido por tantos anos em suas imagens mentais. Nunca tinha visto um livro sequer sobre Petra. Entretanto, suas visões se tornaram conhecidas e seu aparecimento no programa de televisão da BBC News chamou a atenção do governo jordaniano, que se ofereceu para levá-lo à Jordânia como produtor da BBC para filmar suas reações em Petra. A única viagem que fizeram anteriormente foi uma breve visita ao litoral francês. Antes da expedição partir, Arthur Flowerdew foi apresentado a uma autoridade mundial sobre Petra, autor de um livro sobre a velha cidade, que o interrogou detalhadamente e ficou desconcertado com a precisão do seu conhecimento. Afirmou que parte dele apenas poderia pertencer a um arqueólogo especializado na área. A BBC gravou a descrição de Petra previamente por Flowerdew, de modo a compará-la com o que seria visto na Jordânia. 3 lugares foram destacados pelo viajante em sua visão da cidade: uma curiosa rocha em forma de vulcão nos arredores da cidade, um pequeno templo onde ele acreditava ter sido morto no 1º século a.C., e uma incomum estrutura na cidade que era bem conhecida dos arqueólogos, mas para o qual não haviam encontrado função. O perito em Petra não se recordava da rocha e chegou a duvidar que estivesse lá.
Quando mostrou uma fotografia a Flowerdeal, em que aparecia parte da cidade onde se erguera um templo, ele o deixou assombrado ao mostrar o lugar quase exato da construção desaparecida. E aí o velhinho calmamente explicou a finalidade da estrutura, nunca antes cogitada, que era a sala de guarda em que o inglês havia servido como soldado, 2000 anos antes. Suas predições, em número expressivo, mostraram-se acuradas. Na chegada da expedição a Petra, Arthur Flowerdeal mostrou a misteriosa rocha e, estando na cidade, foi diretamente à casa da guarda, sem um olhar no mapa, revelando como funcionava o peculiar sistema de controle dos guardas. Finalmente, foi o lugar onde dizia ter sido assassinado pela lança de um inimigo no século I a.C. Indicou também a localização e o propósito de outras construções do local ainda não escavadas. O perito e o arqueólogo de Petra, que acompanhou Arthur Flowerdeal, não conseguiu explicar os excepcionais conhecimentos desse simples cidadão inglês sobre a antiga cidade e disse: ele é cheio de detalhes, e muitos deles coincidem com fatos históricos e arqueologicamente conhecidos, o que exigiria uma mente muito diversa da sua para forjar uma teia de mentiras na escala de suas memórias. Ao menos, as que relatou a mim. Não acho que ele seja um impostor. Não acho que ele seja capaz de enganar até esse ponto. O que mais poderia explicar os extraordinários conhecimentos de Arthur Flowerdeal, exceto o Renascimento? Pode-se alegar que ele teria lido livros sobre Petra, ou mesmo recebido suas informações por telepatia, mas resta ainda o fato de que algumas das informações que ele deu eram desconhecidas até mesmo dos especialistas. Há casos fascinantes de crianças que podem espontaneamente recordar detalhes de uma vida anterior. Muitos desses casos foram reunidos pelo Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia. Um espantoso depoimento sobre memórias de uma criança a respeito de sua vida passada chegou ao conhecimento do Dalai Lama, que mandou um representante especial para entrevistá-la e verificar a sua história. Seu nome era Kamaljit Kaur e era filha de um professor numa família Sikh, no Punjab, na Índia. Um dia, visitando uma feira com seu pai no vilarejo próximo, ela de repente lhe pediu que a levasse a outra cidadezinha, a certa distância dali. Seu pai surpreendeu-se e quis saber por quê. Não tenho nada a ver com isto aqui, ela explicou. Aqui não é o meu lugar. Leve-me, por favor, para aquela cidade. Um dos meus colegas da escola e eu estávamos em nossas bicicletas quando de repente foram atingidos por um ônibus. Meu amigo morreu na hora e eu me feri na cabeça, na orelha e no nariz. Fui retirada do local do acidente e deixada num banco em frente a um pequeno prédio vizinho onde funciona um fórum de justiça. Dali, me levaram para o hospital. Meus ferimentos sangraram muito e meus pais e parentes foram até lá. Como não havia meios de me tratar naquele hospital, fui levada para Ambala. Lá, os médicos disseram que eu não iria sobreviver e eu pedi aos meus pais que me levassem para casa. O pai da menina ficou chocado, mas ela tanto insistiu que finalmente concordou em levá-la à cidade que ela mencionara, ainda que certo de que se tratava de um capricho da criança. Foram juntos à cidade, que a menina reconheceu assim que chegou, mostrando o lugar do acidente e pedindo para ser posta em um rickshaw, onde começou a indicar o caminho para o condutor. Quando estavam próximos de um grupo de casas, ela mandou parar o rickshaw, dizendo que era ali que ela havia morado. A garota e o desnorteado pai caminharam para a casa que ela dizia pertencer à sua família anterior. E ele, que ainda não acreditava nela, perguntou aos vizinhos se havia uma família, tal como a que Kamaljit Kaur descrevera e que perdera sua filha. Eles confirmaram a história, dizendo ao pai que Rishma, a filha da família, tinha 16 anos de idade quando morreu no carro, voltando do hospital para casa. Seu pai sentiu-se muito amedrontado com tudo aquilo e disse a Kamaljit que iriam embora. Mas ela se dirigiu diretamente à casa, pediu sua fotografia da escola e a olhou deliciada. Quando o avô e os tios de Rishma chegaram, ela os reconheceu e disse seus nomes sem erros. Depois, apontou seu quarto e mostrou ao seu pai os demais cômodos da casa. Queria ver os livros da escola, suas 2 pulseiras de prata, suas 2 fitas e sua roupa nova marrom.
O tio explicou que esses eram os objetos que Richman possuíra. Daí a menina caminhou até a casa do seu tio, onde identificou mais coisas. No dia seguinte, encontrou-se com todos os seus amigos antigos parentes e, na hora de pegar o ônibus para casa, recusou-se a entrar nele, dizendo ao pai que ia ficar ali. No fim, ele a convenceu a voltar em sua companhia. A família começou a juntar os fragmentos da história. Kamaljit Kaur nasceu 10 meses depois da morte de Richman. Embora a garota não tivesse ainda começado a estudar, sempre fingia ler e podia lembrar dos nomes de todos os colegas de Richman na fotografia tirada na escola. Kamaljit Kaur sempre pediu roupas de cor marrom. Seus pais descobriram que Richman havia ganho um vestido marrom e não tivera tempo de usá-lo antes do acidente. A última coisa de Kamaljit se lembrava de sua vida passada era dos faróis do carro que a conduziu do hospital para casa. Deve ter sido o momento da sua morte. Posso imaginar maneiras de tentar desacreditar esse relato. Você poderia dizer que talvez a família dessa garotinha a tenha convencido de que era a reencarnação da outra por alguma razão qualquer. A família de Richman era de abastados fazendeiros, mas a de Kamaljit Kaur não. Era pobre e tinha uma das melhores casas da não era pobre e tinha uma das melhores casas da aldeia com quintal e jardim. O mais intrigante dessa história é que sua família nesta vida sentiu-se muito constrangida com o assunto todo, imaginando o que os vizinhos poderão pensar. Entretanto, o que acho mais forte é que, como a própria família de Richman admitiu, embora não soubessem muito da sua religião e nem tivessem ideia de se os Silks aceitam ou não a reencarnação, eles ficaram convencidos, sem sombra de dúvida, de que Kamaljit Kaur foi de fato a sua Richman. Para qualquer um que deseja estudar seriamente a possibilidade da vida após a morte, sugiro que examine os muitos e instigantes testemunhos de experiência quase morte. Um número surpreendente daqueles que sobrevivem a essa experiência convenceu-se de que a vida continua após a morte. Muitos deles não tinham crença religiosa prévia de espécie alguma e nem qualquer experiência espiritual. Agora, para o resto da minha vida, estou totalmente convencido de que há vida depois da morte. Sem qualquer sombra de dúvida, e não tenho mais medo de morrer. Não tenho. Algumas pessoas que conheci são tão medrosas, tão apavoradas. Sempre sorrio para mim mesmo quando ouço alguém duvidar de que existe uma vida posterior ou dizer, quando a gente morre, acabou tudo. Pense comigo, eles não sabem de nada. O que aconteceu comigo naquele momento foi a mais extraordinária experiência que já tive. Ela fez compreender que há vida após a morte. Sei que há vida após a morte. Ninguém abala a minha crença. Eu não tenho dúvida. É tranquilo e não há nada a temer. Não sei o que há mais além do que experimentei, mas para mim já é muito. Foi uma resposta para o que penso, que todo mundo fica imaginando, ao menos algumas vezes na vida. Sim, existe vida após a morte, mais bela do que qualquer coisa que se possa imaginar. Uma vez que você a conheça, nada poderá igualá-la. Você simplesmente sabe. Estudos sobre esse assunto também mostram que as pessoas que tiveram experiências de quase morte tendem posteriormente a ser mais abertas e inclinadas a aceitar a reencarnação. Então, não poderiam os surpreendentes talentos para a música e a matemática que algumas crianças prodígio apresentam ser atribuídos ao seu desenvolvimento em outras vidas? Pense em Mozart, compondo minuetos aos 5 anos e sonatas aos 8. Se a vida após a morte existe, você pode perguntar, por que é tão difícil lembrar dela? No seu mito, o mito de de Platão sugere uma explicação para essa falta de memória. Foi um soldado tido como morto numa batalha e que parece ter vivido uma experiência de quase morte. Viu muita coisa enquanto estava morto e foi instruído a voltar à vida para contar aos homens como era do outro lado, no estado de pós-morte. Pouco antes de voltar, viu os que estavam sendo preparados para nascer, errando no calor sufocante e terrível da planície do esquecimento, um deserto sem nenhuma árvore ou planta. Quando a noite chegou, conta Platão, eles acamparam perto do rio da inconsciência, em cujas águas nenhuma nau sobrevive. Pediu-se a todos que bebessem certa quantidade de água desse rio e alguns não tiveram a sabedoria que os salvasse de beber mais. Cada homem, ao beber, esquecia tudo. O soldado, particularmente, não foi dada permissão para beber daquela água, de modo que ele voltou a si, já na pilha do seu funeral.
pronto para lembrar-se de tudo que tinha visto e ouvido. Há alguma lei universal que torna quase impossível para nós qualquer lembrança de onde e do que vivemos antes? Ou é apenas e simplesmente que o volume, a extensão e a intensidade das nossas experiências apagaram qualquer memória das vidas passadas? Quão benéfico seria para nós, eu me pergunto, lembrarmos-nos delas? Não poderia isso nos confundir ainda mais?